Bom dia a todos, que Deus lhes abençoe. Amém. Estamos, pela misericórdia de Deus, dando início à escola bíblica dominical. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma oração a Deus, vamos pedir a graça do Senhor para todo o nosso serviço essa manhã. Então oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais um dia. As tuas misericórdias se renovam sobre nós. Grande é a tua fidelidade. Nós nos rendemos diante do Senhor, em gratidão, em adoração, reconhecendo a tua supremacia sobre a nossa vida, sobre este universo. Que o Senhor seja sempre louvado em tudo, que todas as nações reconheçam que tu és Deus. Pai, nós estamos reunidos essa manhã no teu nome, através de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, e nós dedicamos ao Senhor tudo que iremos fazer essa manhã, as canções, as orações, o que vai ser dito, o que será ensinado. Nós dedicamos tudo isso como sendo o nosso louvor ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor permaneça no nosso meio, porque somente com o Senhor é que terá sentido essas coisas que iremos fazer essa manhã. Então nos ilumina, abre a nossa mente e prepara o nosso coração para que cada verdade que será percebida, notada, estudada na tua palavra, produza fruto em nós, nos faça admirar ainda mais o Senhor, nos alegrar ainda mais em ti. Pedimos tudo isso, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, pelo que eu estou vendo aqui, pela presença dos irmãos, eu acredito que todos têm a apostila da escola dominical. Quem não tiver, pode fazer um sinal aí onde você estiver, que a gente pode fazer chegar até você. Mas nós já estamos num projeto aqui na igreja, que já remonta a quase 3 anos, em que nós estamos estudando as 10 doutrinas das Escrituras. E nós já estamos caminhando para o 3º ano, e agora finalmente chegamos à doutrina bíblica da escatologia, o estudo das últimas coisas. É um estudo muito belo, muito empolgante. Então, para você que tem acompanhado, nós temos apresentado esta visão, que eu acredito que vocês têm aí, que vocês podem acompanhar aqui pela minha projeção. Então nós começamos, na verdade, a primeira aula mostrando que o fundamento todo da nossa escatologia está no Antigo Testamento. Então a melhor forma de você estudar a respeito do futuro é você começar olhando o passado. E nós começamos com um estudo nas alianças, olhando as promessas que Deus fez a Abraão, as promessas que Deus fez a Israel, as promessas que Deus fez a Davi, a nova aliança. E nós falamos que toda aquela aliança, ela tem implicações no modo como Deus está se revelando hoje e consequentemente aos acontecimentos do futuro. Mas nós estamos seguindo essa linha que nós temos aqui, começando com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, que seria seguido pela era da igreja, que é a era que nós estamos hoje. Lembra que quando nós falamos da profecia das 70 semanas de Daniel, nós falamos de um intervalo que existe entre a semana 69 e a 70ª semana. Esse intervalo é a igreja. E o próximo evento que nós estamos aguardando na história da revelação de Deus é o arrebatamento, que nós falamos a respeito dele na nossa última aula. Esse arrebatamento será seguido pela tribulação, período da revelação do anticristo. 3 anos e meio é chamado de tribulação, e 3 anos e meio é chamado de grande tribulação. E aí nós temos a segunda vinda de Jesus, em que ele pessoalmente vem, pisa esse mundo, vence os exércitos do anticristo e implementa o milênio literal. E esse período de 1000 anos em que Satanás estará preso, ele é seguido por uma revolta no final do milênio, e aí nós temos o julgamento final e a eternidade. Então nós estamos trabalhando com os irmãos esse modelo. E na nossa última aula, nós começamos a olhar esse assunto aqui também, que eu quero só recordá-los, para a gente poder ter
continuidade às chamadas profecias das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24. Então nós falamos que essa profecia das 70 semanas, ela é fundamental para você compreender o futuro, e nós falamos que a profecia segue essa divisão. Então você tem a primeira semana de 49 anos, e essa primeira semana foi o tempo da restauração, da reconstrução de Jerusalém, que ela é seguida por 62 semanas, período de 434 anos, que vai dar justamente ali naquela semana em que o Senhor Jesus Cristo foi morto. Então a profecia, ela diz justamente isso, que no final das 69 semanas o Messias será tirado. E aí nós temos entre a semana 69 e a última semana, que está aqui no último elemento aqui desse gráfico, nós temos um intervalo que nós colocamos aí um tempo indeterminado dentro do calendário profético, que é chamado tempo dos gentios. E aí nós temos algumas coisas que acontecem nesse período: a destruição do templo, a formação da igreja, a dispensação dos judeus, a igreja gloriosa e o princípio das dores, que eu não colocaria exatamente aqui, mas alguns autores colocam, né? Eu peguei esse gráfico pronto. E nós temos aí a última semana, que é justamente a semana da tribulação, que ela vai ser cumprida no Apocalipse, e que a gente pretende olhar um pouco mais para frente. Na semana que nós tivemos a nossa última aula, eu trabalhei com vocês essas questões que nós temos aí no livro de Apocalipse. Então nós tentamos mostrar, irmãos, algumas razões pelas quais nós cremos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da tribulação, o chamado pré-tribulacionismo, porque nós não acreditamos que a igreja passará pela tribulação, e nós mostramos aí essas ideias bíblicas, e eu fiquei aqui apenas de dar um pequeno complemento para os irmãos, né? Então, essa letra D eu mostrei para vocês com algumas passagens, mostrando para vocês que a ordem dos eventos em 1 Tessalonicenses 4 e no capítulo 5, nós vimos que no capítulo 4 trata sobre o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4 verso 16, enquanto no capítulo 5 fala a respeito da tribulação. Então nós falamos que a própria sequência de 1 Tessalonicenses favorece essa ideia de que a igreja não passará pela tribulação, pois no capítulo 4 nós temos o arrebatamento, e no capítulo 5 nós temos nós temos a tribulação. Um outro argumento que nós utilizamos foi esse da letra F, dizendo que Deus não nos destinou para a ira. Nós vimos que esse termo ira no Antigo Testamento, na versão grega do Antigo Testamento, ele aparece sempre como sendo uma época de julgamentos. Essa palavra ira, ela é muito designada no Antigo Testamento para falar a respeito dos julgamentos de Deus. E nós vimos que em 1 Tessalonicenses 5:9, o autor sagrado diz que Deus não nos destinou para a ira. E como esse livro de 1 Tessalonicenses é um livro que fala a respeito de escatologia, não seria nem um pouco absurdo interpretar essa palavra ira como sendo o juízo futuro, já que o livro trata a respeito desse assunto. Nós também mostramos que a igreja será tirada antes da manifestação do anticristo, e aqui eu quero terminar isso aqui com vocês, porque faltou eu fazer algumas observações por causa do horário. Então abra por favor em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e eu quero olhar com vocês algumas evidências aqui. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Então, vou só recordar para vocês a linha do argumento que nós estávamos tentando desenvolver aqui a partir da teologia bíblica. Então, no primeiro verso, a palavra de Deus diz assim: irmãos, veja que ele está falando com a igreja, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, quando ele usa essa linguagem, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele,
de que evento ele está fazendo referência? Ao arrebatamento. Então lembra que o arrebatamento, nós seremos chamados, nós seremos reunidos com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Então ele está falando a respeito disso. Aí ele traz uma exortação, final do verso 1, ele diz: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então perceba que eles estavam angustiados, e pela forma como ele coloca aqui, irmãos, é muito possível que pseudos Paulos estavam escrevendo a respeito do fim dos tempos. Então essa era uma coisa que acontecia antigamente, que a gente acha muito estranho, mas que ocorria. Eram pessoas que escreviam cartas e elas colocavam o nome de um apóstolo, isso para poder dar um pouco mais de credibilidade àquele escrito. É por isso que ele diz aqui, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então provavelmente esses irmãos estavam recebendo cartas que supostamente tinham sido assinadas pelo apóstolo Paulo, a respeito de profecias, a respeito da escatologia, e isso acabou angustiando os irmãos, e eles estavam ficando sem esperança, e foi por isso que Paulo escreveu isso aqui. Aí ele diz o seguinte, no verso 3, que foi um versículo que eu chamei a atenção de vocês, ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o que? O dia do Senhor, que ele mencionou no versículo anterior. Então ele diz: porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque isso aqui é uma coisa fantástica. Eu falei para vocês que essa palavra apostasia, ela é utilizada no Antigo Testamento em vários sentidos, mas na forma como ela está aqui, ela só é utilizada nesse versículo. Toda vez que a palavra apostasia, ela é empregada num sentido negativo, pejorativo, ela é sempre colocada ao lado de alguma coisa. Por exemplo, apostatar da fé, apostatar de Jesus, apostatar do Evangelho. Então toda vez que a palavra apostasia, ela é colocada no caso genitivo, na ideia de posse, ela sempre tem uma conotação negativa. Mas aqui a palavra apostasia aparece sozinha. E vários intérpretes do Novo Testamento têm estudado essa palavra, e ela, quando aparece sozinha, que não aparece com algum complemento, essa palavra significa rapto. Então eu posso dizer para vocês que o apóstolo Paulo está falando aqui do arrebatamento. Apostasia aqui significa rapto. Ela só tem uma conotação negativa quando ela vem acompanhada de alguma coisa. Então a gente poderia ler assim, vamos ler de novo o verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor que ele está falando, não acontecerá sem que primeiro venha o rapto, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando do anticristo. Então, se a nossa interpretação aqui estiver correta, e eu creio que está, ele está falando que o dia do Senhor, lembra que eu falei para vocês nas nossas primeiras aulas, que essa expressão dia do Senhor na Bíblia, não é um dia de 24 horas, é um dia escatológico. Se a gente fosse colocar esse dia em termos de anos, ele é um dia que dura 1007 anos, porque a expressão dia do Senhor é usada para falar da tribulação e é usada para falar do milênio. Então essa expressão é uma expressão ampla que cobre esses 1007 anos. E aí, para você saber se ele está se referindo à tribulação ou ao milênio, você tem que ler o contexto para poder entender. Então aqui ele está falando do dia do Senhor como sendo a tribulação. Então ele fala, vai acontecer o rapto, e depois do rapto vem a revelação do homem da iniquidade. Então ele está tentando aqui acalmar
o coração dos irmãos. E aqui tem um versículo que eu quero chamar a sua atenção, que é um versículo bem difícil de ser interpretado, que é o verso 6. Ele diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. E no verso 7 ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então tem sido um grande objeto de debate entre os estudiosos do Novo Testamento, especialmente da escatologia, o que seria essa expressão, o que o detém. Então Paulo está falando aqui que tem algo ou alguém que está impedindo a manifestação do homem da iniquidade, que embora o ministério do homem da iniquidade já esteja acontecendo, tem algo que está segurando ele. Então lembra que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta assim, que já existem muitos anticristos, que o ministério do anticristo já tem se manifestado. Não o anticristo como pessoa, o anticristo como pessoa é algo que nós estamos aguardando para o futuro, mas a manifestação, o ministério, os ensinos que serão particulares dele, toda a sua oposição ante Deus, então isso já tem sido manifestado nos nossos tempos. Mas aqui o autor está dizendo que existe algo ou alguém que está detendo o anticristo para que ele não se manifeste, ou para que ele se manifeste somente naquele momento em que Deus estiver estabelecido. Então a discussão é, o que significa o que o detém? E tem várias interpretações, mas tem pelo menos duas que têm sido utilizadas pela maioria dos intérpretes. Então a primeira seria que o detém seria o Espírito Santo. Então essa é a interpretação talvez a mais utilizada de todas, que seria a ideia de que o Espírito Santo hoje está atuando na era da igreja de uma forma como nunca atuou na história. Então é o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo que leva a palavra de Jesus ao coração, e havendo a conversão, o Espírito Santo aplica os benefícios da obra de Jesus e vem residir no coração da pessoa. Então ele está dizendo que o Espírito Santo será retirado e ele não vai mais agir desse jeito. Não é que não vai haver mais ação nenhuma do Espírito Santo. Esses intérpretes dizem, vai haver a atuação do Espírito Santo, mas não será igual à ação do Espírito Santo na era da igreja hoje, em que ele sela, ele batiza, ele vive dentro do coração. Alguns insinuam que pode ser que o Espírito Santo volte a agir como ele agia no Antigo Testamento, que embora ele estivesse presente, ele capacitasse pessoas, mas ele não habitava o coração das pessoas. Essa é uma interpretação. A outra interpretação, que também não seria absurda, que é possível, é que é a igreja que estaria detendo a aparição do anticristo. Então a partir do momento em que a igreja é raptada, como ele diz aqui no versículo 3, então aí o mundo não tem mais o sal, o mundo não tem mais a luz, né? Jesus falou que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então a partir do momento em que a igreja, que tem sido utilizada por Deus como um veículo para impedir que esse mundo seja tão podre como poderia ser, então a igreja é retirada, e agora o anticristo ele se sente plenamente livre para atuar nesse mundo, sem ter a restrição que a igreja impõe aos pecados. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas um dos benefícios da existência da igreja nesse mundo é que a igreja restringe o mal. O mundo seria muito pior do que é se a igreja não existisse. Então a igreja de Cristo, os cristãos vivendo nesse mundo, você no seu trabalho, no seu ambiente de estudo, você é um meio que Deus tem utilizado para restringir o mal, para colocar limites na entrada do pecado aqui. Então o argumento seria isso, uma vez que Deus tem utilizado a igreja como alguém que restringe o mal, retirada a igreja, o anticristo se sentiria plenamente apto para poder atuar. Então vocês podem perguntar, mas qual é a opinião do pastor? Então,
o pastor já ficou muito... Cada vez que eu leio mais, eu descubro que eu preciso compreender mais as escrituras e orar mais, e eu nem sei qual é a posição do pastor Vel, que depois, se ele quiser, ele pode falar um pouco mais com detalhes, mas eu ainda não tenho essa tranquilidade completa para chegar e bater o martelo, porque de fato o texto não diz, tanto você dizer como que o Espírito, que é o Espírito Santo ou que é a igreja, eu diria, são duas hipóteses muito sensatas e que cabem perfeitamente aqui no contexto, e qualquer uma das duas que for, eu creio que vai ser o plano de Deus. Agora, uma coisa que fica muito clara, é que os tessalonicenses sabiam. Paulo não precisou explicar para eles, até a maneira como ele coloca, ele diz assim no verso 6, e agora sabeis o que o detém. Então ele está dizendo, vocês já sabem, quando eu estive aí eu falei para vocês o que era. Aí Paulo dirigido pelo Espírito Santo, evidentemente, mas a gente fica meio emburrado, né? Ô Paulo, por que você não colocou aqui uma notinha de rodapé, né? Pelo menos para a gente poder saber direitinho o que é que está falando, né? Mas no final das contas, vocês sabem que foi o ministério do Espírito Santo. Essas coisas, irmãos, vêm para humilhar a gente, viu? A gente se debruça tanto sobre o estudo da Bíblia, a gente estuda, a gente lê tanta coisa, mas tem horas como essa aqui que vem para humilhar a gente e lembrar que todo conhecimento, no final das contas, está na mão de Deus, e Ele revela para a gente até onde Ele quer revelar, e a gente se cala e diz, Senhor, Tu és Deus. O ponto é que os tessalonicenses sabiam, e as pessoas que vão se converter na tribulação, elas também saberão o que é que aconteceu ali, que esteve detendo a operação da iniquidade, que agora não está mais. Pastor Velk. Então ele diz, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e aí os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então Pedro reconheceu que quando Paulo escrevia, apesar de Pedro também trata algumas coisas que a gente também não é fácil, né? Mas algumas coisas não são claras para a gente. À medida que quando as coisas forem acontecendo, e quem tiver, ou nós, ou uma outra geração estiver vivendo, vai entender de uma melhor forma, mais ampla, mais clara. E aí, só para finalizar, hoje a gente olha para o Antigo Testamento, os profetas que trouxeram as mensagens, eles não sabiam a época, as circunstâncias, sabiam que eles viriam, mas eles questionavam muito. Hoje a gente olha para trás, para o passado, e a gente tem uma clareza tão grande. A mesma coisa vai acontecer também. As pessoas que estiverem vivendo, nós ou outros, vão olhar para os eventos, os acontecimentos, vão olhar para a Bíblia e vão ver uma clareza melhor. A gente ainda não tem assim. É verdade, eu gosto muito desse verso que o apóstolo Paulo leu, e ele é sempre um conforto para mim, né? Pedro era um apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, e Pedro disse assim: Paulo escreve coisas difíceis de entender. Então, se ele disse isso, irmãos, ele era um apóstolo, então eu fico muito confortável, né, dizendo, se ele não entendeu, imagine eu, né? Imagine eu. Mas obrigado, pastor Velco, por isso. Então, só dizer para os irmãos que normalmente as linhas de interpretação ficam mais ou menos nessas duas áreas. Ou você entende que é o Espírito Santo que está detendo o avanço do anticristo, ou você entende que é a igreja. Qualquer uma das duas, eu diria que são hipóteses bem razoáveis.
Um outro argumento, eu estou na letra H. Irmãos, essa parte que está toda em vermelho aí é porque não está na apostila de vocês. Vocês devem ter notado. Então eu queria que vocês fossem acrescentando aí, por favor. O próximo argumento é a ausência do termo igreja durante a tribulação. Então eu queria que vocês abrissem em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Apocalipse 1, verso 19. No verso 19, você tem o esboço do livro de Apocalipse. Às vezes a gente, quando está estudando a Bíblia, a gente quebra muito a cabeça para entender o esboço. O esboço, eu quero dizer, a estrutura do livro. Mas aqui o Espírito Santo deu um bônus para a gente, que ele já deu a estrutura do livro pronta. Então no verso 19, veja que ele faz 3 divisões no livro. Ele fala assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas coisas. Então veja que aqui você tem a divisão do livro: as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que irão acontecer. Se você for ler Apocalipse, você vai ver que Apocalipse pode ser dividido perfeitamente dessa maneira. As coisas que viste seria o quê? Especificamente a visão que vai do capítulo 1, verso 9 até o 17. Ele tem uma visão de Jesus aqui glorificado. Ele dá uma descrição simbólica a respeito do Senhor Jesus. Essas são as coisas que viram. Então Jesus está falando com João: João, escreve as coisas que você viu. Que foi que ele tinha acabado de ver? Ele tinha acabado de ver o Senhor Jesus Cristo. Depois ele diz: escreve as coisas que são. Quais são essas coisas? Então aí a partir do capítulo 2 você tem a carta às igrejas. Então o capítulo 2 tem a carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira. No capítulo 2 você tem Sardes. São as coisas que são. Aqui são as igrejas. E tem um refrão que se repete sempre no final dessas cartas que Jesus está mandando para os pastores dessa igreja. No versículo 7 você tem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí no versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo ou o Espírito diz às igrejas. Esse é um refrão que acontece nas cartas. Aí você caminha um pouco mais, você chega no capítulo 4 de Apocalipse. No versículo 1, você tem uma passagem interessante que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Vocês estão vendo que aqui está começando a terceira divisão do Apocalipse: as coisas que são, as cartas às igrejas, e agora as coisas que irão acontecer, as coisas que acontecerão depois dessas coisas. Depois dessas coisas se refere a quê? A era da igreja. Quais são os acontecimentos depois da era da igreja? Aí você vê no capítulo 4 e no capítulo 5 um culto celeste. E esse culto, irmãos, ele é muito importante. Então, no versículo 1, veja que o anjo aparece para João dizendo: sobe para aqui. Então alguns intérpretes de escatologia têm insinuado que isso aqui pode ser uma referência ao arrebatamento. No capítulo 2 e 3 as coisas estão acontecendo aqui na terra. Ele está escrevendo as cartas que Jesus mandou para os pastores e consequentemente às igrejas. E no capítulo 4 verso 1, sobe para aqui, mostrando que agora todas as coisas serão ministradas a partir do céu. Aí no capítulo 4 e no capítulo 5 nós temos um culto celeste acontecendo. E é um culto muito bonito, um culto muito glorioso, em que Deus está sentado no trono, Jesus Cristo está sentado ao lado do Pai, os seres viventes estão entoando canções ao Senhor Jesus Cristo e ao Pai também. Por que é importante porque esses 2 capítulos são tão importantes? Porque a partir do capítulo 6, meus irmãos, é só desgraça,
é só desgraça. Do capítulo 6 ao capítulo 19 é a tribulação. Então são eventos terríveis, vocês já leram isso aqui. Você tem assim, o planeta sofrendo alterações, o sol esfriando, que provavelmente vai fazer com que o nosso planeta se torne um ambiente mais frio. A ação direta de demônios, a Bíblia fala de demônios que estão aprisionados hoje, só aguardando esse momento aqui para serem revelados e atuarem nesse mundo. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o seguinte fato: capítulo 4, capítulo 5 mostra Deus no seu trono. É como se o autor, dirigido pelo Espírito Santo, estivesse dizendo o seguinte: no futuro coisas terríveis vão acontecer, mas Deus está sentado no seu trono, mostrando a ideia que tudo o que vai acontecer de ruim nesse mundo, inclusive a forte atuação demoníaca, está debaixo dessa soberania e do governo de Deus sobre todas as coisas. O mundo vai estar caótico, mas ainda assim o Senhor está reinando. Ele não perdeu o controle. A história está sendo desenrolada do jeito que ele escreveu. E foi por isso que o autor escreveu esses 2 capítulos, mostrando Deus entronizado como sendo o regente maior de toda essa história triste, de todo esse juízo. O dia do Senhor começa em Apocalipse capítulo 6. E Deus visitando esse mundo com juízo. Aí dentro do nosso argumento da não presença da igreja, é que você tem aquele refrão que a gente leu: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A partir do capítulo 6, desaparece a igreja. E quando aparece novamente aquele refrão, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não tem mais o que o Espírito diz às igrejas, mas só o que o Espírito diz. Então essa ausência do nome da igreja em Apocalipse, do 6 até o 19, no 19 ela aparece lá na segunda vinda do Senhor Jesus. Nós vamos mostrar isso mais para frente. Mas essa ausência do nome da igreja é um forte argumento de que a igreja não vai passar pela tribulação. E junta isso com o que nós falamos da profecia das 70 semanas de Daniel, porque a partir do capítulo 6 de Apocalipse, nós estamos entrando na última semana, na 70ª semana daquela profecia das 70 semanas de Daniel. E lá diz assim: 70 semanas estão designadas sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? O povo de Israel. Então a partir do capítulo 6, Deus está punindo esse mundo, e Ele está atuando no povo de Israel para restaurá-los, como Ele tinha prometido que iria fazer em Romanos capítulo 11, e em um monte, centenas de profecias no Antigo Testamento. Então aqui nós temos essa argumentação que seria uma leitura natural. Então, as coisas que viste, Jesus glorificado; as coisas que são, a era da igreja; as coisas que ainda irão acontecer, seria o juízo de Deus sobre o mundo. E nesse juízo, que começa no capítulo 6, a igreja desaparece, a igreja não é mais mencionada. Está claro, meus irmãos? Está claro? Alguém aqui quer passar pela tribulação? Ninguém. Glória a Deus, viu? Glória a Deus. Vamos para Lucas capítulo 17. Tem mais um argumento aqui que eu quero olhar com vocês. Se tiver alguém aqui que não entregou a vida a Jesus Cristo ainda, ou que é um cristão nominal, preste muita atenção nessa aula, viu? Se a gente dessa igreja desaparecer, não acredite que foi extraterrestre que levou. Vai aparecer um monte de justificativo, viu? Os extraterrestres levaram, vão inventar algum tipo de mentira. Lembre-se dessa aula, volta no YouTube, eu acho que vai existir YouTube ainda. E lembra, preciso me converter. Dobre seu joelho e se converta a Deus imediatamente. E se prepare, viu? Se prepare, porque o anticristo vai vir para cima de você com tudo. Lucas 17, verso 26.
Aqui é uma outra linha de argumento, que basicamente mostra que toda vez que Deus quer julgar o mundo, Ele sempre retira os seus. Verso 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Você pode perceber que o Senhor Jesus, Ele está falando a respeito do futuro. No versículo 20 isso fica muito claro, quando diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então perceba que o tema da conversa aqui é o reino de Deus. Os fariseus estavam interrogando Jesus: quando é que vai vir o reino? Lembra que essa expectativa do reino é uma expectativa do Antigo Testamento. Havia uma expectativa de que o Messias viria, e o Messias iria inaugurar o reinado eterno. Ele iria julgar o mal, o pecado, e instaurar um reino político, econômico, espiritual, como aconteceu nos dias de Davi. Então tinha essa expectativa, todo mundo estava esperando. Inclusive os fariseus, em um primeiro momento, até pensaram que Jesus poderia ser essa pessoa. Mas o fato foi que Jesus foi decepcionando eles, especialmente depois de pregações como a do Sermão do Monte, em que Jesus falou: bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça. Foi ali que eles começaram a se decepcionar com Jesus, porque eles esperavam uma pregação mais ou menos assim: bem-aventurado aqueles que sacam as suas espadas e partem para cima dos romanos para matar. Bem-aventurado aqueles que não têm medo, mas eles se revoltam contra o império e ajudam a implantar o reino. Eles estavam esperando isso. Aí Jesus vem: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então ele disse: nós não queremos conversa com esse Messias aí. Esse Messias ele não vai conseguir formar um exército, ele vai formar um bando de covarde, de chorão. Nós precisamos de soldados, e Jesus não veio para isso. Mas aqui eles estão mais uma vez instigando Jesus: quando é que vem o reino? Jesus diz: o reino não vem com a aparência visível. No versículo 21 ele diz: nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. É muito interessante essa passagem. Jesus está falando que nessa primeira vinda dele, ele não veio instaurar um reino político, ele veio instaurar um reino dentro do coração do seu povo. Ele governa. Jesus já está governando? Já. Ele está governando o coração do seu povo, ele está habitando no coração da sua igreja, ele é o rei do seu povo. Então Jesus meio que vocês percebem que Jesus aqui mais uma vez desaponta completamente as expectativas deles. Então o reino, ele diz: meu reino não é desse mundo, eu governo no coração das pessoas. Só que aí ele entra em diversos assuntos, e aí no versículo 24 ele fala assim: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Veja que Jesus, irmãos, esse versículo aqui é um versículo fantástico para a gente hoje. Fantástico. Os profetas, a maioria deles, eles não conseguiram ver isso que está revelado aqui. Os profetas sempre associavam, talvez com a exceção de Isaías, os profetas sempre associavam a chegada do Messias com a implantação do reino, o reino político. E aqui Jesus está descortinando a profecia, dizendo: o Filho do Homem vai vir do céu como um relâmpago, poderoso, rei, mas primeiro ele vai ter que padecer muitas coisas e ser rejeitado.
Então Jesus está deixando muito claro que a sua primeira vinda é uma vinda para sofrer. É a vinda em que ele cumpre as profecias de Isaías capítulo 53. E depois ele vem como juiz, como o governador supremo desse universo. E ele fala depois de Noé e de Ló. E ele usa esses dois autores para demonstrar a seguinte ideia: quando o Filho do Homem chegar, as pessoas estarão completamente despreparadas para esse dia. No dia de Noé aconteceu assim, estava todo mundo lá vivendo a sua vida, casando, comendo, bebendo, trabalhando, até o dia que chegou o dilúvio e matou a todos. Ele diz, e Ló, aconteceu a mesma coisa, todo mundo lá vivendo a sua vida, até o dia em que choveu o fogo do céu e matou todo mundo. Jesus diz, vai ser desse mesmo jeito no final dos tempos. Todo mundo despreparado, todo mundo levando sua vida, todo mundo fazendo o que sempre fez, e de repente, acontece. Sem nenhum aviso, sem nenhuma comunicação prévia. O ponto do argumento que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é que ele usa Noé e Ló como exemplo. E ele diz que a destruição só aconteceu depois que os seus foram retirados. A destruição só chegou em Sodoma quando Ló foi retirado. A destruição só chegou ao mundo depois que Noé foi retirado. Então, esse é um padrão que existe na Bíblia. Deus, ele visita o mundo com julgamento, ele visita uma geração com julgamento, mas o julgamento só ocorre depois que Deus retira os seus. Então, nós cremos que isso vai acontecer precisamente na tribulação. Deus vai retirar os seus, e depois ele vem para esse mundo julgar, e começar todo o seu processo de restauração do povo de Israel. Esse argumento que está aí na letra J, eu vou desenvolver ele na próxima aula, que vai ser, ele segue como o próximo tópico aí, julgamento da igreja. A gente vai falar um pouco mais desse assunto. Então, eu quero terminar apenas lembrando vocês algumas coisas que são maravilhosas e pelas quais nós devemos dobrar o nosso joelho e glorificar o Senhor todo dia. Primeira coisa, a Bíblia deixa muito clara: Deus não nos destinou para a ira. O período da tribulação vai ser um período de julgamento. Por que que a igreja não vai participar desse período de julgamento? Porque os nossos pecados já foram julgados em Cristo Jesus. Isso é uma coisa para você se alegrar, viu? Isso é uma coisa para você se alegrar, mesmo você sendo como você é. Você às vezes se sente fraco, você às vezes se sente um cristão, uma cristã que não faz tudo aquilo que deveria fazer. Você tem aquela sensação de débito diante de Deus, mas saiba que do jeito que você é, Jesus Cristo vai arrebatar você. Você não vai passar pela ira, você não vai sofrer punição, porque todos os seus pecados já foram punidos na pessoa do Senhor Jesus. Jesus, quando olha para você hoje, Jesus olha com simpatia, com amor, com aceitação. Jesus não olha com ira, Jesus não olha como se você tivesse um débito, como se você precisasse passar por algum tipo de juízo do Senhor. Deus não olha para você assim. E isso, irmãos, é a graça de Deus. Isso é a manifestação da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus, entre muitas maneiras que ela ocorre na nossa vida, ela vai ocorrer no dia do arrebatamento. Então você imagina você sendo raptado por Jesus, encontrando com o Senhor Jesus nas nuvens, recebendo um corpo de glória que nem o dele, e você vai ter sempre no seu coração a seguinte ideia: eu não mereço estar aqui, eu não mereço. Eu merecia era estar lá, sofrendo, meteoros caindo na minha cabeça, o anticristo fazendo tudo nesse mundo. Eu merecia aquilo, e eu estou aqui pela graça do Senhor, a bondade, a misericórdia, o amor generoso dele, que não leva em conta nenhum dos meus pecados. Lembre-se que Deus faz tudo isso com você por causa de Jesus Cristo. É por causa do que o Filho dele fez. Ele aceita você. Ele aceita você por causa daquilo que foi feito no Calvário. Não é por nada que você esteja fazendo hoje que impressione Deus, mas é pela aceitação que ele tem da obra que Jesus
realizou. Então, irmãos, isso tem que trazer para a gente alegria, expectativa, lembrando que enquanto nós estamos nesse mundo, nós somos semelhantes ao povo de Israel no deserto. Aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso povo. Do mesmo jeito que Israel tinha aquela expectativa de entrar na terra prometida, aqueles 40 anos deles no deserto foram anos terríveis, em que nesses intervalos de anos terríveis eles tiveram até algumas experiências maravilhosas, como vendo o pão cair do céu todo dia, eles tendo água brotando de rocha, água surgindo dentro do deserto. Essas coisas eram todas gloriosas, mas com tudo isso eles diziam: aqui não é a nossa casa. Eu tenho certeza que a maior alegria deles foi quando eles estavam nas imediações de entrar na terra prometida e o maná cessou, e eles agora estavam entrando na terra prometida e retirando dos frutos daquela própria terra que Deus havia dado para ele. Então nós estamos assim, nós somos semelhantes ao povo de Israel, nós estamos em um deserto. Esse mundo é o nosso deserto, aqui não é a nossa casa, né? O C.S. Lewis disse assim, que se você considerar esse mundo como sendo um hotel, você vai reclamar do serviço de quarto. Mas se você considerar esse mundo como sendo um campo de batalha, então você vai esperar com expectativa o novo céu e a nova terra. Então nós precisamos lembrar disso. Enquanto nós estamos aqui, é muita aflição, é muita fraqueza, é o pecado sempre nos rodeando, mas nós temos uma promessa que Jesus vai nos raptar e Ele vai remover de uma vez por todas o pecado da nossa vida. E, irmãos, como vai ser bom, eu quando eu penso na vida eterna, sempre me vem tantas coisas boas na mente, e uma delas que de vez em quando me vem à consciência é: eu vou poder ficar 24 horas sem pecar contra o meu Deus. Como vai ser bom isso, irmãos? Como vai ser bom poder estar na presença do Senhor, saber, passou um dia da minha existência em que eu não desonrei o meu Salvador. Isso vai ser muito bom para a gente. Então, mantenha essa expectativa no seu coração. Se a gente, irmãos, olhasse mais para isso, é um dos benefícios da profecia. Se a gente olhasse mais para isso aqui, a gente ia viver mais animado. A gente também ia começar a mudar um pouco as nossas prioridades. Eu não estou falando de você viver naquela neura da escatologia, nós até já pregamos sobre isso aqui, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando que se você de fato deixasse o Espírito Santo de Deus colocar isso aqui no seu coração, você ia mudar as suas prioridades. Você ia ver que muita coisa que você faz é fútil, que você perde muito tempo em coisa desnecessária, que você tinha que estar muito mais empenhado pela sua alma do que você está hoje, que você ia deixar essa esperança inflamar dentro do seu coração, e essa expectativa. Pode ser hoje, você despertou de manhã, abriu o olho, primeiro pensamento do dia: Jesus pode voltar hoje. Hoje pode ser o meu último dia. Como é que ia ser esse seu dia, se você tivesse essa certeza? Como é que ia ser? Você ia reclamar tanto da vida? Você ia perder tanto tempo em internet, assistindo seriado, virando lá uma temporada inteira, num dia inteiro? Hoje é o último dia da minha vida. Eu tenho certeza, irmãos, que isso ia gerar no nosso coração uma santa urgência. Nós íamos nos preocupar com as pessoas que nós amamos, que ainda não creram. Nós íamos ter aquele desejo de servir mais ao Senhor. Essa é uma das razões pelas quais a profecia foi deixada para a gente. Então, que Deus nos abençoe, e que esse anseio glorioso pelo arrebatamento nos transforme hoje, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus, nós te louvamos, Pai. O que nós acabamos de ler aqui, Senhor, é a nossa esperança. Jesus Cristo vai voltar. Nós te louvamos por essa verdade, Pai. E nós te pedimos que esse conhecimento nos mude, nos transforme, e nós sejamos completamente do Senhor. Que nós vivamos, ó Deus, como os primitivos viveram, com a esperança de que Jesus voltaria na geração deles. E permita que essa esperança
inflamada em nosso coração, mude a nossa vida hoje, para a tua glória, para o teu louvor, é que oramos. Amém. Amém. Pequeno intervalo, irmãos.